Olá, muito prazer, eu sou a Shirley, psicóloga. Estou aqui para disponibilizar para vocês esse checklist para atuação em serviço de acolhimento. Você, profissional que trabalha nesse contexto com crianças, adolescentes em vulnerabilidade, esse é um instrumento que eu construí ao longo da minha prática por mais de 12 anos com crianças e adolescentes nesse universo, né, de tantas demandas e tantas questões que a gente acaba tendo que lidar, né, acaba tendo que enfrentar. E aí, sim, esse material, ao longo desses 12 anos, foi me ajudando, né? Eu fui construindo aos poucos, tendo clareza de como construir um instrumento que me ajudasse a organizar e estruturar o trabalho a ser desenvolvido. São muitas demandas, né? Então, para isso, a gente precisa aí, sim, criar formas de dar foco, dinamismo, eficiência para o trabalho que a gente precisa desenvolver, seja ele com crianças, adolescentes, famílias, nesse universo mesmo de atendimento no serviço de acolhimento. Tá? O meu nome é Shirley Caroline, sou psicóloga e quero muito te auxiliar, e é por isso que eu estou disponibilizando esse instrumento. Para você ter acesso a esse material, você vai clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link, e aí você vai ter acesso não só a replay, né, desse vídeo, se você quiser assistir de novo, mas ao PDF do checklist, que você pode deixar aí no seu computador, ou imprimir, ou utilizar só no computador, ou ir olhando no computador e fazendo anotações no caderno. Isso é algo que você vai aí construir conforme a sua necessidade, tá bom? Vamos lá, então. Abaixo desse vídeo tem as descrições, ele vai ser disponibilizado no YouTube. Então, você vai poder comentar embaixo também. Se tiver dúvidas, perguntas, questões, observações, só fazer o comentário, tá? E eu vou respondendo. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Contar um pouquinho, vocês vão ter acesso, né? Junto com o checklist, ele vai trazer para vocês ali, ao longo, né, do material que eu vou compartilhar, o passo a passo, como deve ser o preenchimento, como deve ser a utilização desse checklist. Mas o vídeo foi no sentido de tornar ainda isso mais dinâmico e fácil de compreender, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão ver, né, coloquei qual que é o objetivo, qual que é a importância, né, deste instrumento, desse documento, né? É para você, profissional, que precisa lidar com as inúmeras demandas. A gente sabe que quando a gente chega no acolhimento, a gente tem uma lista de coisas para fazer e vai embora com mais outra lista para fazer, embora a gente tenha feito nesse espaço muitas coisas, né? Então, a gente vai construir com o checklist uma objetividade, um foco no seu trabalho, né? E pensar que o checklist é aquilo que a gente anota e vai ticando, né? Ali, como está na figura, então, isso eu fiz, isso eu não fiz, não para ficar algo mecânico ou metódico, não. É para ajudar a gente a recordar na jornada, no dia a dia, no cotidiano que é tão corrido, muitas vezes quando a gente tem que, inclusive, lidar com situações muito mais emergenciais do que essenciais, né, porque as questões emergenciais parece que tomam muito espaço do nosso trabalho, mas sim quando a gente tem a oportunidade, né, de abrir espaço para intervenções, construir práticas, atendimentos individuais e grupais que tenham uma proposta, que não seja somente atender as demandas, né? Então, a gente ter algo que a gente vai se guiar e poder elencar, olhar no papel, né? Só essa visualização já nos ajuda e ajuda a gente a pensar não só naquilo que a gente tem que fazer, mas naquilo que a gente já tem feito, porque são muitas coisas que a gente faz, né? Então, é isso. Então, olhando um pouquinho aí, né, para essas demandas, a gente sabe que nas orientações técnicas, temos lá esse livro, né, que a gente tem, é um guia, esse livro ele vai trazer todas as definições, né, dos tipos de serviço, inclusive as principais atividades a serem desenvolvidas pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo coordenador, pela equipe de cuidadores. Então, a gente tem lá
todas as atividades a serem desenvolvidas. Embora ali, talvez esteja tudo muito em blocos, né, misturado, eu trouxe aí no checklist um pouquinho mais detalhado algumas atividades específicas que a gente vai desenvolvendo. Esse material, ele pode ser utilizado não só pelos psicólogos, mas pelos assistentes sociais, pelos coordenadores, né, por toda a equipe técnica e coordenação de serviço, tá? Então, a base é sempre as orientações técnicas e outros, como o ECA e outros documentos que permeiam esse trabalho, tá? Então, assim, lembrar que essas atividades que eu vou colocar aqui no checklist, eles estão contemplados dentro também das orientações técnicas, tá? E aí a gente tem a introdução aqui, pensando nesse checklist como um verdadeiro guia, né, para a atuação aí profissional, né, para a gente poder desenvolver as principais atividades. E ela é sempre baseada nos 5 pilares que eu também fui construindo ao longo do meu trabalho. Esses 5 pilares é um norte também, é algo que dá uma direção para a gente poder não colocar em caixinhas e compartimentar as práticas e os conhecimentos, mas uma forma de organizar o pensamento, de poder agregar ações organizadas por blocos, né, por temáticas ou por eixos de atendimento que vão somados, todos eles interligados, porque um está totalmente ligado ao outro, permitem que a gente consiga alcançar depois o todo, né? Eu falo que são partes que a gente constrói de um todo. Então, aqui estão os pilares, né? Eu sempre coloco aí família, o primeiro pilar, é a base, é a estrutura base dessas crianças e adolescentes que nós acompanhamos. Gosto muito de colocar as plantas, a semente, a terra, o solo, porque eu gosto de pensar numa metáfora que eu falo que é a metáfora da árvore, onde você tem a semente no cerne dela toda a potencialidade, né? Que vai encontrar solos ao longo da vida. O primeiro solo é essa família, e assim essa plantinha vai sendo nutrida e cuidada, né? Quando a gente não tem essa nutrição afetiva, física, social, emocional, a gente vai tendo prejuízos, né? Então, essa base precisa ser considerada na nossa atuação profissional, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala família de origem, família extensa, né? É isso, essa origem, essa base inicial. E quando a gente pergunta, não, mas e a família adotante, por exemplo, né? Ela vai representar alguma base para essa criança? Sem dúvida nenhuma. Né? São novas bases, novas estruturas que essa criança vai receber, né? Que precisa considerar a origem, as bases de origem, para que, somada essa base nova, essa nova perspectiva, a gente tenha a criança sendo olhada e reconhecida na sua totalidade, né? Na sua integralidade. Então, quando a gente fala de uma adoção, sim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma base nova, uma nova referência, uma nova estrutura está sendo apresentada, sem deixar de considerar as pregressas, né? Aí, o segundo pilar é a criança e adolescente, que é o verdadeiro foco do nosso trabalho, é o nosso propósito, né? O terceiro pilar é as referências da comunidade, né? Então, toda a comunidade de origem dessa criança, de onde ela veio, do território onde ela estava, antes de vir para o acolhimento. E, consequentemente, né, depois, quando ela vem para o acolhimento, ela ganha novas referências, inclusive os profissionais, que são referências para essa criança. E o pilar 4 é a equipe, né? Toda a equipe formada por aqueles que estão diretamente com a criança, então, cuidadores, coordenadores e equipe técnica, mas aqueles também que estão indiretamente relacionados. Então, se tem um gestor, né, se for um acolhimento municipal, um serviço de acolhimento municipal, ou gestores de uma OSC, né, uma organização de sociedade civil, ou qualquer outro tipo de organização que tem seus, né, o presidente, tem os diretores, os representantes, esses todos fazem parte de uma grande equipe, né?
que é, na verdade, suporte e apoio. Eu sempre falo que, por exemplo, a equipe técnica desenvolve um trabalho de suporte e orientação, né, seja psicológica, social, pedagógica e assim por diante. Então, é muito importante que essa equipe, né, seja considerada na nossa atuação profissional como aquela que deve ser integrada para receber e acolher a criança e adolescente. E o último pilar, que é a rede, né, com as suas perspectivas, um atendimento psicológico na rede, num CAPES, um contraturno escolar, a própria escola, né, os atores, os representantes desses serviços que estão em torno da criança, do adolescente e da família, são essenciais para o desenvolvimento do trabalho e que trazem perspectivas. Vamos pensar numa criança sendo atendida, precisando aprofundar nas suas questões emocionais, se ela tem um atendimento psicológico clínico ou numa instituição que não seja o psicólogo da instituição de acolhimento, porque não é esse o nosso papel, é potencializar essa criança para um olhar para dentro, para suas questões, então, com certeza, trazendo outras perspectivas para ela. Então, esses pilares, eles se conversam, tá? Eles não são distantes um do outro, eles precisam se comunicar sempre. E família acolhedora, né? Serviço de acolhimento familiar, onde que está dentro desses pilares? Eu entendo que, como eu falei, eles são todos interligados, né? Então, eu entendo que eles são parte da comunidade, são também uma família, vai trazer bases para essa criança e ajuda e está junto com a equipe na jornada de cuidar e proteger. Né? Então, acho que a gente divide, mas no fim tudo está muito junto, isso é só para a gente organizar o pensamento e as práticas. E aí, qual o propósito do checklist, né? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Por que eu acho que isso é importante? Porque ele é um instrumento de construção de estratégias, né? Para a gente pensar em estratégias. Quando eu estou elaborando, anotando quais são os pontos que precisam, né, ser trabalhados, ou que já foram trabalhados e que precisam continuar a ser trabalhados, por exemplo, vou ali criando estratégias, né? Então, por exemplo, eu estou pensando na reintegração da criança com a família de origem, né? E eu me deparo com a necessidade, de repente, de conhecer a realidade dessa família, né, no território dela. E aí vai gerar uma intervenção, um atendimento, ou, por exemplo, uma visita domiciliar para conhecer maior esse universo. Né? Então, quando eu estou ali verificando as ações com aquela família, eu estou construindo estratégias. Esse checklist é para que ele possa não só ser um instrumento de construção de planos, de planejamento das ações profissionais, mas também celebrar ações, né? Quantas vezes nós fazemos tantas coisas e não celebramos? E não vemos, não olhamos, né? Não reconhecemos que foi feito aquele trabalho. Então, precisa ter este movimento também ao longo dessa construção do checklist, né? Ele promove isso. Qual que é a frequência para a gente preencher? O ideal, né, assim, seria que a gente pudesse fazer entre semanal e quinzenal, né? Então, semana a semana, vocês reservam um espaço na sua agenda, coloca, porque se a gente não põe na agenda, a gente também às vezes não faz, colocar lá, por exemplo, sexta-feira, tal horário, construção do checklist, né? E aí pode ser feito isso individualmente, onde você, psicólogo, assistente social, pedagogo, vai fazer, coordenador, vai fazer esse checklist, ou em conjunto, até mesmo em reunião de equipe semanal, quinzenal, onde seja um momento de trocas e verificação e construção, verificações de ações e construções de estratégias. É bem legal fazer assim em reunião também. Então, a sugestão é semanal ou quinzenal, né? Você separa um dia e vai fazer um movimento reflexivo das suas ações. Isso é o checklist. Então, de repente, eu não posso, eu posso só mensal. Tá tudo certo também. Então, fundamental aí, conforme a necessidade do profissional, né? A realização, a frequência desse checklist vai ser conforme a sua necessidade e possibilidade também. Como eu falei, né? Todos os profissionais podem fazer,
psicólogo, assistente social, toda a equipe, os coordenadores, cada um pode ter o seu também, se quiserem encontrar uma reunião e checar e trocar o que um colocou né? Enfim, vai fazendo essa troca, ela é bem interessante, tá? E como eu falei, individual, grupal, sempre fazendo aí esse processo de planejar e verificar as ações. E aqui, o porquê fazer, né? É obrigatório? Não, é uma sugestão, é um instrumento que você pode usar na sua prática. Talvez ele dê um pouquinho mais de trabalho no começo, mas ele é um potente instrumento, né, ao longo da prática, tá? Ele se torna até um ritual, um momento em que o profissional para, respira e não fica só no movimento, né? Porque senão a gente fica fazendo só o movimento, não reflete, não olha para as práticas, e isso vai trazendo sobrecarga emocional também para os profissionais, tá? Então, assim, o objetivo desse checklist é otimizar o trabalho, né? Ter essa visão das ações, né? Que estão sendo realizadas, as que ainda não foram realizadas, as que precisam receber mais atenção nossa, né? Considerando os pilares lá, os 5 pilares que eu trouxe para vocês aqui na aula. Bom, os resultados, ele vai envolver 2 aspectos. O resultado do checklist, ele é tanto um processo profissional, né, para você sempre conseguir olhar, né, a sua melhor versão profissional, né? Então, assim, nossa, eu tô um pouco paralisada nessa fase, puxa, esse mês não foi tão produtivo, esse mês eu tive ótimos resultados, então acho que é um processo de também avaliação profissional, autoavaliação, né? E aí você vai vendo o que você precisa potencializar em você como profissional, né? Que a gente também tem afeto, a gente está movido, né? Por muito afeto, a gente recebe coisas, somos afetados nesse trabalho sempre, todos os dias. Inevitável a gente não receber esses acolhidos, dessas famílias, essas histórias difíceis, uma sobrecarga mesmo, né? Então, a gente é afetado, sim, mas a gente precisa, em cima desses afetos, dessas emoções que circulam, construir técnicas, né? Construir estratégias para a realização do trabalho, e o checklist vai ajudar nisso. E aí, então, ele vai promover, além dessa questão, né, desse aspecto do profissional, nos atendidos, né? Você vai podendo perceber que as ações, os resultados, as construções dependem de vários fatores, né? E depende daqueles 5 pilares, né? Depende, sim, das famílias, depende do desejo dessas crianças, depende do trabalho em equipe, depende do trabalho em comunidade, depende do trabalho em rede, né? Então, quando a gente pensa nos atendidos, que eles não sejam aqueles atendidos passivos, que recebem somente o que a gente oferece, né? Mas que eles também sejam aqueles que são atores sociais, que possam se mobilizar. Então, no checklist, muitas vezes, a gente pensa, por exemplo, a gente tem adolescentes com dificuldade de autonomia, né? Então, ok, a gente pode pegar essa questão e pensar nas práticas, né? Será que eu estou promovendo para esses adolescentes reflexão sobre autonomia, né? Porque daí a gente espera deles, mas será que eu, enquanto profissional, eles estão demonstrando alguma reflexão? Eu fiz uma oficina, fiz uma reunião, fiz uma dinâmica. Será que eles estão conseguindo desenvolver essa capacidade, né? Estão conseguindo se reorganizar? Estão conseguindo, essas famílias estão conseguindo, a partir da minha prática, construir mais cuidado e proteção? Estão se mobilizando ou não, tá? Então, é muito importante essa questão dos atendidos, que não fique só dependendo da nossa ação, mas que a gente, no checklist, a gente avalie que através das nossas ações, eles se mobilizam também, são atores sociais, são protagonistas que se movem,
que tem liberdade de ação, tá? Então, é isso. E os atendimentos individuais e grupais, vocês vão ver lá no checklist, né? Quando eu falo individual, são todos os atendimentos que a criança, o adolescente ou a família são atendidos individualmente, né? Sozinhos, ali, sem um grupo, sem, né, várias outras pessoas. E grupal é em vários formatos, né? Em grupo mesmo, oficina, orientação em grupo, capacitação com cuidadores, educadores sociais, treinamento, grupo de trocas, enfim, né? Então, seus variados formatos. E aí, vocês vão ver lá no checklist, esse aqui é um pedacinho, né, do checklist, então, vocês vão ver lá que tem a parte intervenção, tá? Lá nas orientações para a realização do checklist, tem uma parte que eu explico sobre a intervenção. O que é isso? São ações da equipe profissional. Eu vou dar um exemplo passando aqui para vocês. Estava lá na frente. Aqui, ó, por exemplo, né? Intervenções, tá vendo aqui? Eu dividi o checklist em 5 eixos, que é o que a gente está trabalhando. Então, acolhido, família, comunidade, equipe e rede, tá? Então, se resume aí um pouquinho nessas questões aqui. Aí, a gente tem aqui intervenções, tá vendo? Então, por exemplo, com a criança e adolescente, eu faço atendimento individual, tem algum atendimento grupal, grupo de irmãos, então, sei lá, tem uma galera para um grupo de 4, 5 irmãos que vão para adoção. Além do atendimento individual, eu tenho feito atendimento com esse grupo de irmãos, para olhar os vínculos, as relações, né? Isso é importante. Aí vem, por exemplo, aqui, ó, acompanhamento de projetos. Mas o que tem a ver isso com acolhidos? Isso tem a ver que, muitas vezes, nós podemos desenvolver um projeto pensando nos acolhidos. Vou dar um exemplo para vocês. Num dos acolhimentos que eu trabalhei, nós identificamos que as crianças, os bebês, aí da primeira infância, de 0 a 3 anos, em especial, tinham pouco tempo de atenção com os cuidadores, né, por conta das inúmeras demandas. Então, nós fizemos um projeto onde alguns profissionais que passavam por uma formação, por uma capacitação, e eles vinham ao longo do ano para fazer atividades com os pequenos. Eram pessoas fixas que vinham, né, faziam um trabalho bem bonito de construção de atividades que elas pudessem, de verdade, né, ter potencializar esse desenvolvimento, né? Então, porque às vezes a cuidadora com tanta demanda não conseguia brincar ou estimular alguma questão ali do desenvolvimento da criança. Então, esse profissional ou essa pessoa vinha, era formada, capacitada e fornecia esse tempo dela ao longo daquele ano, e isso era bem interessante. Então, por exemplo, tem muitas, eu detectei, né, uma questão ali, os bebês têm pouco estimulação. Então, acompanhamento de projetos, isso pode gerar uma intervenção, uma demanda, alguma ação, né? Então, acho que isso é importante também gerar reflexão. Aqui, né, com a família, visita domiciliar, né? Então, é uma intervenção. Eu tenho uma família, quando a gente vai parar para pensar no checklist, eu tenho que fazer uma listinha, né, de todos os acolhidos do lado das suas famílias, talvez começar anotando todos os projetos desenvolvidos no serviço de acolhimento, já é algo de base para o checklist. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a desenvolver, então, esse checklist, assim, por cada um desses elementos. Então, quando a gente fala em intervenções, são isso, né? São aquilo tudo que eu posso fazer em relação àquele pilar, né? Então, aqui, por exemplo, comunidade, né? Voluntários, eu quero ter voluntários no serviço de acolhimento, eu faço a captura e a seleção, eu faço formação e acompanhamento, né? Então, tudo isso é bem importante, tá? Acesso à comunidade de origem. Então, naquele caso, nos casos que eu acompanho,
eu vou até a comunidade de origem da criança, colher informações, entender um pouquinho do universo dessa criança. Tudo isso é importante. Aqui, equipe. A gente faz reunião de equipe? É semanal? É mensal? Eu tenho esse espaço? Então, se eu estou lá naquele mês de dezembro, por exemplo, como nós estamos agora, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui a aula, por exemplo. É dezembro de 2023. Então, a gente está fazendo esse checklist. Eu venho aqui e falo, ok, né? Estou fazendo um por um, que o checklist é isso. A gente vai um por um. Aí eu vou lá. Ah, estou fazendo planejamento de trabalho. Fizemos algum plano? Não, não fiz, eu fui fazendo. Puxa, então talvez eu tenha que construir algum plano com a equipe, né? Pensar em ações juntos, né? Aqui, rede, puxa, e isso, gente, não é para a gente detectar aquilo que a gente não faz somente, né? E ficar na falta, no sentido de, olha quanta coisa eu não faço, né? Ou olha quanta coisa eu preciso fazer. Muito mais do que isso. O checklist é uma forma de refletir e ter a gentileza, né, de considerar que existem vários fatores para a realização dessas ações. E se a gente conseguir esse mês esticar, ou nessa semana, naquela quinzena, um ponto aqui, e no outro mês eu conseguir fazer 2, é um grande avanço, tá? Então, é isso. Então, a gente vai pensando intervenções, é isso, tá, gente? São as ações da equipe. Aspectos, tá? São as construções a partir das intervenções. Por exemplo, aqui, ó. Passado, aspecto passado. Com relação aos acolhidos, eu consegui trabalhar com alguns, ou com algum, ou com todos. Como é que eu venho fazendo esse trabalho com vida pregressa? Porque às vezes a gente vai lá, clicar aqui, falar presente. E tudo que está acontecendo no serviço de acolhimento, dia a dia, as dificuldades. Essa criança vai para adoção, não vai volta para casa. E a gente esquece, por exemplo, de trabalhar a vida pregressa. Então, o checklist vai ajudando a gente a identificar pontos para serem trabalhados. Com a família também tem esses aspectos. Com a comunidade, a gente tem outros, né? Então, por exemplo, acesso cultural. Puxa, nas minhas intervenções, eu estou conseguindo promover acesso cultural. Esse mês foi muito corrido, né? Assim, sei lá, dezembro não foi possível, muito corrido, tem festinha, tem festa, tem o Natal, ou sei lá, nas férias, outro período não foi possível esse mês. Ok, então a gente tem o próximo mês, janeiro, tem as férias, então vamos programar alguma ação cultural que seja, uma saída na comunidade. Se tiver uma ação em prol desses aspectos, o trabalho está acontecendo em movimento, né? Equipe. Vamos fazer, antes de fechar o ano, vamos fazer no planejamento, ou vamos começar o ano com um planejamento, ou começar um mês que a gente não fez nada de planejamento, vamos fazer, né? Então, aspectos, por exemplo, da rede. Puxa, a gente conversou muito pouco com a rede esse ano, esse mês. Vamos fazer, então, um momento de trocar com essa rede, vamos convidar o pessoal para vir conhecer o acolhimento, né, para que eles possam se aproximar, a gente está distante, entendem? É isso que eu estou dizendo. Então, tem os aspectos, tá? São construções com base nas intervenções. Os fatores são os frutos a serem colhidos com o trabalho realizado, tá? Então, por exemplo, conforme eu vou trabalhando com os acolhidos, eu vou tendo mais cuidado e proteção. Será que eu estou conseguindo promover mais autonomia? Eu não consegui. Por exemplo, esse mês eu avaliei, fiz 2 checklists. Nenhum deles eu coloquei autonomia. Então, eu vou promover no próximo mês uma oficina para a gente trabalhar a autonomia, ou uma dinâmica, né, com os acolhidos, com os adolescentes, por exemplo, né, ou com as crianças, né, de elas, por exemplo, desenharem as suas casas, ou desenharem um abrigo, pensar, olha, a gente está aqui por um tempo, mas logo a gente vai ter outras possibilidades, mas por enquanto que você está aqui,
Vamos vivenciar isso que a gente vivencia aqui, esse momento presente, né? Aí estamos trabalhando o presente. Estamos preparando para o futuro, né? Porque é provisório, mas vamos trabalhar o que essa criança vai poder construir no futuro. Que seja ela sozinha, se for um adolescente sem possibilidade de retorno para a família de origem, ou colocação em família substituta, ou de repente uma criança que vai para uma adoção, vai voltar para casa, mas vai demorar um pouco. Faz sentido, pessoal? Vão colocando depois nos comentários, tá bom? Bom, e aqui em relação à família, né, esses fatores também passam por isso, né? Quando eu coloco transformação, não é que a gente pretende transformar a família, né? É as nossas ações acontecendo se a gente percebe alguma mudança na família, tá? Então, isso é algo para a gente avaliar. Quando a gente fala da comunidade, aqui eu coloquei vários fatores, tá vendo? Para a gente poder avaliar, por exemplo, individualidade. Se tem algum projeto, esse projeto que eu falei para vocês, por exemplo, dos bebês, era um para cada bebê, era um voluntário para cada bebê. Então, você garante a individualidade, né? Que aquele olhar se direcione, claro, esse profissional, essa pessoa, às vezes dava atenção para uma criança ou para outra, mas voltava o seu olhar para aquela criança. Ou um apadrinhamento afetivo, por exemplo, que vai ter um padrinho para cada criança, né? E essa criança tem a oportunidade de vivenciar o apadrinhamento, né? De uma forma única, onde ela é olhada por aquele, né? Por mais que eu tenha um irmão, por exemplo, então eu vou ter um padrinho, meu irmão vai ter outro padrinho, e a gente pode sair juntos, inclusive, mas a minha individualidade, o meu olhar, meu pertencimento estão garantidos também a partir desse processo, né? A equipe, né, por exemplo, tem mais comunicação esse mês, pouca comunicação, algo que aparece muito, que eu percebo, né, nas falas dos profissionais que eu acompanho, muitas fofocas, intrigas. Então, vamos fazer uma dinâmica para a gente trabalhar isso, vamos promover em conjunto, enfim, né? E a rede, aqui também, ó, fatores, por exemplo, flexibilidade, né? Liguei lá no fórum e o psicólogo lá não quer ter abertura, não conversa comigo. Então, promover, né, uma visita no fórum para falar de algum caso. Ou, por exemplo, um cuidador, educador que não consegue, né, conversar, por exemplo, ele vai lá levar a criança no psicólogo e não consegue essa comunicação. Então, a gente perceber, de repente, precisa trabalhar, né, com esse psicólogo da rede, entender que o cuidador é necessário, que ele precisa ser acolhido também, um exemplo, né? Então, esses são os fatores, tá bom, pessoal? E aqui, né, um provérbio africano, talvez vocês conheçam, é preciso de uma aldeia para educar uma criança. O que significa isso? Precisamos de todos os atores para que realmente essa criança, esse adolescente possa ser alcançado muito além, né, de a gente responsabilizar só a família para esse processo acontecer, mas a gente precisa também contar com essa comunidade em volta, com a rede, com seus serviços, né, com os profissionais aí que estão no serviço de acolhimento dando suporte. Então, todo organizado que se estrutura para olhar para a infância e para a adolescência, para a juventude, de uma forma integrada. O que na prática, né, gente, muitas vezes não acontece, tá? Então, o checklist vem como um momento de reflexão e construção de estratégias, como eu falei no começo. E aí, aqui está o checklist, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente pode imprimir, ou pode usar no computador, todo mundo vai se reunir, ou vai fazer individualmente, a gente separa na agenda, senta, e a hora que a gente vai olhar, né, fazer aquela listinha que eu falei, quem são os meus atendidos? João, José, Maria, quem são as famílias? Tem algum projeto? Quais são as redes? Né? É legal você já ter, inclusive, um mapa de rede, assim, quem são os atores dessa rede? Que projetos eu tenho da comunidade? E aí você ter isso e olhar para isso, ter uma hora e 15
que você conseguir organizar na sua agenda para olhar para tudo isso, vai ser de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho, tá? Também tem, né, o checklist ali vai contar com alguns espaços em branco para que você possa anotar suas necessidades, se você achar que tem outras intervenções, outros aspectos, outros fatores que você queira desenvolver, também é bem-vindo, né? E é isso, pessoal, aí tá minhas redes sociais, tem muito conteúdo para vocês aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, para ter acesso ao material, ao checklist, né, o PDF do checklist, é só você acessar, então, cadastrar o seu e-mail, acessa o link, coloca o seu e-mail, coloca o seu nome para, né, mandar para você, aí no teu e-mail, o checklist em PDF e mais esse vídeo, se você quiser rever, tá bom? Então, gratidão, né? E coloquem nos comentários para mim o que vocês acharam do checklist, se vocês tiverem, porventura, algum momento que vocês estiverem aplicando isso na prática, né, conseguindo fazer em algum momento, coloque os resultados aqui para nós também, porque eu acho que é muito importante mais profissionais saberem, tá? Então, não esquece de ir lá, quando entrarem no YouTube, curte o vídeo para que a gente tenha mais alcance, compartilha com seus colegas, a sua equipe, de outras equipes. Se você não é do serviço de acolhimento, compartilha com a rede que trabalha com você ou que você tem contato em algum serviço de acolhimento. Vamos fazer essa rede e essa corrente, né, de trabalho acontecer, tá bom? Fico à disposição e espero que o checklist te ajude, te potencialize para olhar, não só, né, quando você olhar um documento pronto ali, finalizado, que você, se tiver um X, você fala assim, gratidão, né, que bom, vou celebrar, porque eu realizei, né? Agora, se você olhar e tiver 2 no outro mês, puxa, um avanço. Ah, não deu para fazer, só foi um, permaneceu um, tá tudo bem também. Mas esse processo de reflexão do trabalho, de pensar em novas ações, promove muitas construções. Espero que você faça isso. Gratidão, pessoal, e até o próximo vídeo.